Bom dia, povo de Deus abençoado, a paz do Senhor. Já estamos ao vivo aqui na sede da Metodista Renovada São Paulo. Apóstolo Gésio já entrando aí, vou te chamar já já. Deus abençoe sua vida, você que está entrando agora. Rapidamente você pode usar esse segundo ícone aqui, esse aviãozinho, e você pode agora abençoar pelo menos 10 pessoas. São 11 horas e 1 minuto em São Paulo, e você pode de alguma maneira abençoar um parente, um amigo, um pastor, um líder da sua igreja, um amigo, porque hoje nós vamos entrar num assunto tão importante, de uma maneira tão relevante. Nós vamos falar sobre o final dos tempos, uma visão apocalíptica através do nosso querido pai espiritual, apóstolo Géser Cardoso. Nós vamos estar aqui falando a semana toda, mas eu quero muito que você já comece, né? Já temos quase 30 pessoas já, mais de 30 pessoas já que entraram, mas eu sei que você pode abençoar muitas pessoas. Então, clica aqui neste aviãozinho, nesse ícone, que é onde está a ponta da minha caneta, e você já pode direcionar e abençoar muitas pessoas que querem saber um pouco mais sobre essa questão dos finais dos tempos, e mais do que nunca, né, com tantas correntes teológicas, tantas falas e doutrinas a respeito disso, nós vamos ter hoje uma direção muito forte, bíblica, pastoral, apostólica, para você ter o norte. Então, você pode agora abençoar algumas pessoas em nome de Jesus, mandando o meu Instagram, como você já está ligado, para essas pessoas. Já temos quase 50 pessoas aí, vamos hoje chegar a muita gente, porque nós queremos trazer aqui o esclarecimento, a revelação da palavra de Deus para o final dos tempos, né? Muitas coisas estão sendo faladas, existem muitas profecias, muitas revelações, mas você terá hoje uma palavra, uma direção muito séria, né? Uma palavra muito séria a respeito da visão do final dos tempos, baseado no livro de Apocalipse e demais livros da palavra de Deus, né? Apóstolo Géser, não preciso nem falar, ele vai estar conosco já, eu vou chamá-lo aqui para que você possa de alguma maneira ser muito abençoado. Então, mais uma vez, eu vou chamar o apóstolo Géser agora, então você pode clicar aqui nesse aviãozinho, em 15 segundos, não mais que isto, você já pode abençoar pelo menos 10 pessoas, e você pedindo para que eles participem conosco dessa live em nome de Jesus. Muita gente já entrando. Deus abençoe você que é da Renovada. Estou vendo aí o pastor Edson Soares já entrando lá da Cantareira, a Rose já entrou, o pastor Alex já entrou, Felipe Xavier já entrou. Olha quanta gente entrando aí. Que Deus abençoe você de uma forma especial e sobrenatural. Pastora Dora também já entrou. Que bom, né? A Karen, minha filha, também já entrou aí, louvado seja Deus. A Adri Carvalho também já entrou, minha filha amada, Deus abençoe. Até minha esposa entrou, Jesus poderoso. Agora vai, hein? Deus abençoe. Eu vou chamar o apóstolo Géser para que você possa receber uma palavra, uma revelação muito forte que vai começar hoje, mas nós vamos durante toda a semana estar falando sobre o livro de Apocalipse, para que você possa crescer, para que você possa realmente ter o conhecimento e amplitude daquilo que você entende do final dos tempos, né? Apóstolo Géser, ele vai entrar pela missão Shekinah. Eu vou chamá-lo aqui rapidamente, o apóstolo Géser. Eu sei que ele já entrou aqui, mas eu precisaria que ele entrasse novamente aqui, apóstolo Géser, por favor, você está me ouvindo? Se você puder entrar aqui. Pastora Wanda já entrou lá de Jaú, povo abençoado de Jaú, que saudades, né? Aqui, enquanto o apóstolo Géser não entra, eu vou. A Márcia está aí também, Edson, que bom, Deus abençoe, amamos vocês, viu? Enquanto o apóstolo Géser não entra, eu pediria que ele entrasse aí novamente.
Foi uma bênção ontem os nossos cultos de celebração, às 10 horas da manhã e às 18 horas, e também lá na Serra da Cantareira com os nossos carros. Foi realmente um mover muito grande e eu fico muito feliz porque muitas pessoas entregaram a vida para Jesus e muitas pessoas aceitando o convite para voltar, para reconciliar-se com Deus. Então foi muito bom, né? Então louva a Deus pela vida de cada pastor, cada pastora, louva a Deus por você ter participado conosco no dia de ceia. Vou chamar o apóstolo Géser aqui. A paz do Senhor! Paz, querido, tudo bem? Como é que você está? Agora melhor ainda, né? Te vendo aí, melhor ainda. Deus abençoe. Graças a Deus, tudo bem. Vocês aí, todos que estão ouvindo, bom dia para todos. Amém. Deus abençoe sua vida, viu, seu ministério, essa linda família. E nós amamos demais vocês, né? Nós caminhamos num lugar seguro quando estamos descansando debaixo da sua cobertura, sua autoridade. E dizer, primeiramente, que nós amamos demais vocês, né? Vocês fazem parte da nossa família de sangue, mas da nossa família de fé. E louvo a Deus por vocês participarem desse mover que está acontecendo e principalmente por começarmos hoje, né? Hoje nós vamos começar um tempo tão especial sobre essa visão do Apocalipse, né? Para que ninguém fique enciumado, você é nosso filho especial. Então, tá bom. Aí você já resolveu de cara o problema. Tá bom. Mas essa semana inteira nós vamos ser muito agradecidos a Deus pela sua disponibilidade de estar falando conosco aqui, viu, tio, nosso pai espiritual, sobre a revelação do Apocalipse, porque eu estava dizendo no início, existem mais do que nunca muitas revelações. Muitos profetas, profetisas têm se levantado, as redes sociais estão sendo bombardeadas com revelações, com achismo e tantas coisas, né? E nós queremos, nessa semana, aproveitar toda a sua experiência, a sua bagagem, a sua vivência, né? As revelações que Deus tem te dado. Nós vamos aproveitar tudo isso, né? Para que a igreja, não só a Metodista Renovada, mas muitas outras igrejas que estão participando conosco, muitas outras denominações, também tenham um andar seguro, né? Para que a gente possa alinhar a nossa visão com aquilo que é a palavra de Deus mesmo e não entrarmos em muitas coisas, né? Porque quando a gente fala de Apocalipse, a gente pensa logo de cara, de imediato. Eu queria que você compartilhasse um pouco, né? Eu queria mais ouvir do que falar. A gente vê todo esse mover, esse vírus que paralisou o mundo e está causando tragédias, né? Essa peste, né, que foi profetizada em Isaías. Como é que você está vendo tudo isso? Né? O que tem isso a ver com o livro de Apocalipse? Não tem a ver? Né? As pessoas, nós queremos entender um pouco melhor sobre tudo isso. Ok, Joel. Eu creio, em primeiro lugar, que esse é o tema do momento. Né? Mesmo porque existe, me perdoa algumas palavras assim, mas são bem populares, uma enxurrada na internet de pessoas tentando falar sobre esse assunto, as mais variadas linhas teológicas, que eu não tenho dúvida. E o grande problema que nós vamos enfrentar hoje é que todo o povo das igrejas, de modo geral, inclusive renovada, quer queira ou que não, estão em casa, a maioria está em quarentena. E quando você fica em quarentena, quando você não tem mais nada o que fazer, você fica procurando na internet alguma coisa para ouvir, né? E aí, como o povo de Deus é muito curioso, e nós somos também muito, assim, pessoas que gostam de ver o futuro, o que vai acontecer, aquela questão da alma. Então, acabam procurando muitos sites e muitas teologias de mais variadas possíveis. Isso pode bagunçar a cabeça das pessoas. E eu creio numa coisa muito firme, quero falar especificamente agora para o pessoal da Renovada, especificamente, vale para os outros, com certeza, mas a gente tem que ter uma fonte só. Quando você bebe de mais de uma fonte, você pode se envenenar.
Então, procure a fonte da Renovada, você que é membro da Renovada, procure ouvir os teus pastores, o teu apóstolo, é uma linha única, né? Você faz parte disso, entendeu que esse é o melhor caminho para você. Agora, muita coisa se fala assim, baseada no que está acontecendo em termos de sinais, por causa dessa pandemia, desse vírus, que ninguém imaginava pandemia que mexesse com o mundo inteiro, né? Hoje você não consegue nem imaginar, não quero sair daqui do Brasil, vou viajar não sei para onde. Não dá, nenhum lugar do mundo, não tem, né? Então nós estamos dentro de um novo mover que vamos ter que reaprender como fazer a partir de agora. As igrejas vão ter que reaprender, as pessoas vão ter que reaprender tudo novo. E ontem estava falando com um apóstolo numa live que não existe experiência sobre esse assunto. Você não tem nenhum livro que fala disso, você não tem nenhum autor que fala disso, ou seja, o mundo inteiro foi pego de surpresa. E, em cima disso, quem gosta de ouvir sobre escatologia, e o que é escatologia, né? Na palavra mais simples possível, sim, escatologia sim. É o estudo do fim dos tempos, é isso que é escatologia. Uma coisa bem simples, né? Sem entrar nos originais, gregos e assim por diante. É o estudo dos fins dos tempos. Então, nós estamos, apóstolo Joel, no melhor momento para falar desse assunto, porque é muita gente curiosa e com razão, porque os sinais estão muito fortes da volta de Jesus. Eu preferia que a gente fosse conversando, e se tiver alguém, pode aí nos comentários fazer alguma pergunta, depois com calma a gente responde amanhã, vamos ter a semana inteira. Então, faça os seus comentários, as suas chamadas, interage conosco, que nós vamos fazendo isso em nome de Jesus. É verdade. Enquanto nós estamos falando aqui, eu sei que tem muitos pastores aí, pastor João Camilo já entrando, o obreiro Rayan já entrou lá de Londrina, o pessoal está entrando aqui, daqui a pouco entra o pessoal de Portugal, Mato Grosso. Então, veja, enquanto nós estamos falando e você vai recebendo as revelações, se você tem alguma pergunta a ser feita, né? Amanhã, nós vamos anotar hoje para que amanhã o apóstolo Gésio possa estar entrando no assunto e respondendo algumas perguntas, né? Eu quero só aqui reafirmar a importância de um alinhamento, né? Porque as redes sociais estão bombardeadas de profetas, profetisas, revelações. Então, é importante que você tenha uma única fonte, né, de conhecimento e revelação. Por quê? Para que você não fique com a sua mente bagunçada, né? Eu tenho recebido de alguns pastores e até membros alguns vídeos e que as pessoas estão trazendo revelações, que Deus falou, Deus visitou, e aí vira uma confusão. E o nosso povo é muito crédulo, né? Quando alguém fala assim, olha, Deus me falou, Deus me deu um sonho, a gente acredita em tudo. Mas quando nós pensamos em revelação apocalíptica, nós temos que ter muito cuidado, né? Para que a gente também não seja enganado nesse tempo. Então, é muito importante que as suas dúvidas e perguntas você tire aqui conosco e você possa ter um único caminho, um único referencial para tudo isso aí, né? Enquanto nós estamos falando aqui, você pode ainda clicar aí embaixo no aviãozinho, nós estamos com mais de 114, daqui a pouco vai passar de 120. Você pode abençoar alguém, porque nós estamos começando a entrar nisto, né? Na questão do livro de Apocalipse, como o apóstolo Jazier disse, vai ser a semana toda e você pode fazer a sua pergunta e tirar a sua dúvida e muitas vezes até medo, né? Que tem muitos profetas colocando medo, dizendo que, né, ao final dos tempos já começou, que é para estocar coisas em casa, para você se trancar, que já está chegando o anticristo. Então, toma cuidado com essas coisas, né? Toma cuidado porque o apóstolo Gésio vai dar uma direção para nós, que vai dar um norte para a sua vida, acalmar o teu coração, né? E preparar você para realmente entender o livro de Apocalipse, né? Apóstolo Gésio, porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito de uma visão dada a João, que teve um contexto muito, muito importante para a época,
né? Ele teve um contexto muito importante para a época, mas também ele teve um contexto importantíssimo que é para o final dos tempos, né? E Uhum. é isso que nós vamos abrir, né, o livro nessa semana, para que a gente possa entender as etapas das revelações, né, tudo aquilo que Deus quis para o seu povo naquela época, o que Ele quer para nós no final dos tempos. Amém. Veja algumas questões que você já tocou aí. A primeira, importante como direção. Toda palavra profética da internet, ou de qualquer pastor, ou de qualquer apóstolo, ou de qualquer vice-querubim, ou de qualquer assessor da Trindade, toda palavra ela tem que ser confrontada com a Bíblia. Vou te dar um Amém. exemplo recente, né? Faz aqui uns 15 dias, talvez mais, saiu na internet diversos, não foi só um, 3 ou 4 pessoas falando que se prepare porque vai vir 3 dias de escuridão, compre velas brancas, não abra a porta, porque se abrir a porta vai entrar demônios. E aí, muita gente, querido, você não tem ideia como o povo pega essas coisas e já vai preparando. E eu brequei isso, pelo menos na nossa rede, eu já brequei dando uma palavra apostólica. Primeiro, confronta com a Bíblia. Primeiro lugar, a Bíblia nunca fala de 3 dias de escuridão. Isso não fala. A Bíblia diz apenas que o sol vai escurecer e diz que isso vai ser no final dos tempos. Segundo, por que vela branca? Não existe isso na Bíblia. Olha, compre vela branca. Terceiro, não abra a porta para os demônios não entrar. 2 pontos. O demônio não precisa de porta para entrar. Ele atravessa a parede, ele entra pela janela. Segundo, Deus nos deu autoridade sobre o poder do inimigo. Ele não pode entrar na nossa casa só porque está escuro. Então você pega esses pontos aí, você chega à conclusão de que não bate com a palavra de Deus. Aí, conversando com um pastor que é estudioso do assunto, ele me passa que essas profecias não começaram agora. São profecias que começaram em 1800. De lá para cá, vira e mexe, essas profecias voltam. Sempre alguém trazendo. E naquela época, a maior parte das pessoas que trouxeram esse tipo de profecia eram espíritas. Então, veja como uma coisa é muito o diabo querendo usar as pessoas para falar e que diz, fala em nome de Deus. Agora, por que eu posso falar isso? Porque quando Jesus disse sobre os finais dos tempos, no livro de Mateus, capítulo 24, quando você chega no versículo 11, depois que ele dá todos os sinais, nós vamos falar aqui com calma, com bastante calma, temos bastante tempo. Depois que ele fala, ele diz que nos últimos dias virá, eu vou usar uma expressão aqui, Joel, só para você entender e o povo entender, uma tempo dos falsos profetas. Amém. Todo tipo de falso profeta. E o falso profeta, ele não usa o que Deus fala, ele usa o que o diabo fala. Em nome de Deus. Por isso que é falso. Senão não seria falso. Né? Porque se ele falasse em nome do diabo, todo mundo, isso aqui eu não vou ouvir. Mas se ele fala em nome de Deus, todo mundo quer ouvir. Mas o que é? A profecia. Agora, a Bíblia não diz para a gente julgar a pessoa. Diz para julgar a profecia. Então, primeiro norte que eu passo para quem está nos ouvindo. Toda palavra que sair, não importa de quem, não importa de quem, você pega, analisa palavra por palavra, à luz da palavra de Deus. Se tiver qualquer divergência, joga fora a profecia, que ela não funciona. E o livro de Apocalipse, Júnior, eu não sei, cada um tem um conceito. Eu acho um dos mais fáceis da Bíblia. Eu, quando falo isso, as pessoas dão risada, mas para mim é fácil. Porque as pessoas querem pegar o livro de Apocalipse e lê-lo como ele é. Eu não posso ler o livro de Apocalipse sem primeiro ler o livro do profeta Daniel. Não tem como fazer isso. Eu nunca vou entender Apocalipse se eu não ler Daniel. Então eu tenho que estudar Daniel, o que o anjo trouxe para Daniel, qual é a revelação, e aí eu vou para o livro do Apocalipse e começo a entender. Segunda coisa do livro de Apocalipse, que ele não é só a previsão do futuro, mas ele enfoca desde a criação. Desde quando o dragão foi expulso do céu, desde quando Satanás foi expulso do céu, veio para a terra, todo o projeto, a vinda de Jesus, fala da primeira vinda, quando Jesus nasceu, depois fala das igrejas daquela época, e aí você falou, você já deu essa dica, né? Específico para aquelas igrejas, 7 cartas do Apocalipse. Eu tive o privilégio, há 4 anos atrás, de estar na Turquia, e eu visitei as 7 cidades onde tem as 7
igrejas do Apocalipse. Foi muito, muito especial essa viagem. Mas também, teologicamente, as cartas foram escritas e ficou na Bíblia. Se era só para aquela época e não tinha nenhum outro significado, não precisaria estar na Bíblia. Por que essas 7 cartas do Apocalipse estão na Bíblia? Porque revela a igreja de hoje. Cada item que está ali dentro vai revelando a igreja de hoje. E outra coisa importante, a simbologia de Apocalipse, as figuras, foram feitas de uma maneira que, na época, o apóstolo João não poderia escrever detalhadamente, porque aquilo já era uma época de perseguição. Então, houve uma série de simbologias, mas de revelação por o tempo do fim, que Deus está revelando agora. Isso, para mim, é um conjunto de coisas para a gente começar. Muito bom. Voltando aqui só um pouquinho sobre a questão da vela, dos demônios, né? O povo em geral brasileiro, mesmo os convertidos, eles trabalham, eles têm muita questão da mística. Isso. E isso confunde muito, né? Tanto é que existem muitas igrejas que trabalham fortemente misturando o evangelho com coisas místicas do espiritismo, catolicismo, né? Com simbologias. E aí fica uma misturada. E eu vejo que até no povo evangélico é sério, por questão do medo que está sendo imposto, o medo que está sendo jogado nas pessoas. As pessoas estão confinadas hoje dentro de casa, como você mesmo disse, e elas estão ouvindo tudo, né? E elas estão sendo bombardeadas com uma série de informações, né, que está gerando medo. E algumas profecias que acabam colaborando para que esse medo aumente, né? A questão da vela branca, a porta fechada, os demônios. E você imaginar, é inconcebível, né? Na minha cabeça, na minha mente, é inconcebível ver um crente verdadeiro entrando numa situação dela, o camarada acendendo uma vela e crendo que o diabo vai entrar pela porta, né? Santo demônio. Mas você vê que isso é possível, porque as pessoas estão sendo tomadas por um pânico, né, mental, emocional, que está desequilibrando as pessoas. Então, o medo de que alguma coisa ruim de fora entre, as pessoas acabam fazendo isso aí. Por isso que essa live, ela está vindo num momento muito oportuno, muito propício, para que as pessoas saibam a verdade e elas dependam de Deus, da palavra, e não daquilo que se fala, que elas confrontem pela palavra de Deus, né? É verdade. A nossa preocupação, você conhece um pouco, porque eu cheguei, não sei quando foi, uns 4, 5 anos atrás, chegamos a fazer um mini seminário de escatologia lá na Renovada, que foi tremendo, ficou lotada a igreja, foi um fim de semana inteirinho, né? Praticamente um sábado todo. Foi muito gostoso. E eu falei lá e continuo falando aqui, nas outras lives que são o assunto. Não adianta a gente ficar tentando tudo que está acontecendo, sinais. Bom, aconteceu uma epidemia, então vamos ver o que é isso. Veio um sinal bonito no céu esse tempo atrás, aí todo mundo publicou nas redes, foi lindo demais. Tudo isso faz parte. Mas vamos pegar isso? Não preciso, porque está na internet. Se você entrar na internet, todo mundo está falando sobre esses sinais. Eu gosto de pegar a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse e verificar quais são os sinais que Deus já estabeleceu. Não importa o que o mundo está falando, não importa o que está acontecendo, importa o seguinte, a Bíblia de Gênesis fala isso. Amém. Quando você chega no final, está isso. Então, tudo vai acontecer dentro do propósito da Bíblia. Deixa ficar claro isso para todo mundo. O diabo pode dar N profecias, o diabo pode dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mundial, tudo bem. Se tiver dentro da palavra, você pode crer, mesmo que seja uma pessoa que talvez você não conheça, mas se estiver dentro da palavra. Não importa o que está acontecendo fora, importa o que está na palavra. Então, o meu seminário, que eu normalmente faço, ele está em cima da palavra. Ou seja, nós vamos buscar dentro da palavra quais são os sinais que podem provar que Jesus está voltando. E esse é o nosso estudo básico. E todos os sinais têm que ser encaixados dentro daquilo que a palavra fala. Amém.
Entrou aí no ar meu querido amigo pastor Daniel, lá de Campo Belo, Minas Gerais. Pastorzão, nós te amamos demais. Ó, põe a tua Aleluia. igreja toda para ouvir aí, porque vai estar sendo bênção. Aliás, os mineiros são os melhores do mundo. Olha, entrou Eu sou, eu entrou sou mineiro. A Márcia Maluf também, que fez uma série de estudo Apocalipse aí também, que é demais essa menina, viu? Nós amamos demais. Uma das coisas que eu tenho dito, né, para as pessoas que têm me perguntado, é tirar o medo. Né? Aham. O medo tem sido um instrumento do diabo para levar as pessoas à insegurança até na fé e recorrer a esses aparatos aí espirituais. Por Certo. exemplo, se Jesus, né, as pessoas estão preocupadas com o amanhã, mas aonde está a nossa segurança que se Jesus voltar amanhã nós vamos para o céu? Né? E as pessoas estão preocupadíssimas com o amanhã, com o depois de amanhã, com os sinais, e elas estão recorrendo a essas coisas aí, buscando essas coisas tão artificiais que muita gente que não tem a certeza de salvação estão buscando, e elas estão se perdendo. E eu sempre digo, isso que você falou para mim é um referencial, né? A palavra de Deus é a nossa fonte, a nossa segurança é a palavra de Deus. Nós temos que ter um trilho, porque se você perder essa base, você perdeu tudo. Aí você fica à mercê do que estão falando. Por exemplo, vou aqui mexer um pouquinho no vespeiro, né? A mãe de Ná, por que ela ficou famosa? Ela ficou famosa porque ela preveu que um grupo de artistas iriam morrer. E aí os Mamonas Assassinos morreram. Ok. Ela ficou famosíssima por conta disso. Qual é a diferença de uma mulher dessa para um profeta, uma profetisa hoje, que estão falando um monte de coisa? A diferença, o que eu entendo, é que a mãe de Ná, embora tenha feito essa revelação aí, suposta revelação, ela não tem o poder de parar isso. Ela pressupôs e não pôde parar. Aconteceu, a tragédia veio. E quando Deus nos avisa, o profeta verdadeiro, ele tem o poder de se levantar, se colocar na brecha e paralisar quando é da direção de Deus. Né? Olha, eu estou prevendo, Deus me deu um sonho, uma revelação, que vão roubar o carro do irmão Benedito. Beleza, e aí? Vai lá o ladrão e rouba o carro do Benedito. Eu fui promovido porque Deus falou comigo, mas eu não tive poder de parar isso. Né? Então aí entra nessas revelações que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, apóstolo? Veja o seguinte, você entrou numa área aí que eu gosto. Deus abomina consulta aos mortos, Deus abomina adivinhação. Isso está tudo registrado na Bíblia, desde o livro de Levítico, Deuteronômio, está tudo registrado que Deus abomina. As pessoas são místicas, como você falou, querem prever o futuro. Então, quando você usa uma mãe de Ná, ou uma astróloga, ou alguém que se chama pessoas que trazem os mortos para consulta, se você analisar todos os casos, sem exceção, essas revelações são sempre coisas ruins. Não existe revelação boa. Ou seja, olha, esse povo aqui vai ser próspero agora, vai ter alimento. Não existe. Toda revelação é ruim. E não é de Deus. Por que não é de Deus? Por um motivo. Como o diabo não sabe prever o futuro, ele pode declarar algo que seria futuro, como exemplo, vai morrer artistas. Pode ter certeza absoluta que demônios vão fazer artistas morrerem para que se cumpra a palavra de uma profeta do diabo. Então, isso eles podem fazer, matar. Matar quem? Pessoas ímpias, pessoas que estão dentro de coisas. Não existe revelação boa que venha dessa parte. E outra coisa, tem pessoas assim, ó, Deus me deu um sonho que vai, e às vezes é de Deus, uma pessoa normal, não estou dizendo um espírita. Olha, Deus me deu um sonho mau sobre tal pessoa e aconteceu um acidente. O que eu faço? Ora, intercede, Deus te revelou para você entrar na brecha, aquilo que você falou, para que não aconteça. Deus não precisa dizer, olha, vou te matar amanhã. Que é isso? Que Deus é esse, né? Aí o diabo vem e tenta matar mesmo, que ele veio para isso. Mas Deus fala e revela para que você não deixe acontecer, entre na brecha. Pega o caso de Nínive, né? Deus disse, eu vou destruir essa cidade. Mas ele falou, mas eu vou dar uma chance. Levantou um profeta. O profeta foi lá,
pregou, o povo se arrependeu e Deus não fez nada. Pronto, mudou a história. Porque Deus fala, dá a ordem, mas ele levanta alguém para dizer, tem tempo, tem uma oportunidade na tua vida. Isto vale agora para o tempo do fim. Porque se a gente for olhar tudo que está sendo falado, que o diabo está falando, a gente vai viver debaixo de medo, de temor santo. E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E dentro da área de libertação, Joel, a maior entrada de demônios na vida de uma pessoa chama-se medo. O medo paralisa, o medo faz as pessoas ficarem debaixo de opressão, o medo faz as pessoas ficarem perturbadas, e aí os demônios agem à vontade. Tire o medo da tua vida, a palavra de Deus vai se cumprir do jeito que está na palavra de Deus. Amém. Olha que forte, hein, pessoal? Dá uma olhada só, por exemplo, vamos pensar em todos os ex-pais de santo, né? As ex-mães de santo, pessoas que saíram de lá, que faziam adivinhações, revelações, supostas curas, que se converteram. A gente ouve os testemunhos deles, é muito impactante ver como que eles, né, depois descobrem que eram demônios que estavam usando a vida deles, né, para enganar o povo. É isso aí. Aqui na própria Igreja Renovada, muitos anos atrás, sem ser renovada ainda, nós temos um caso aqui muito forte. Era um senhor que dava passos, fazia revelações, muito famoso aqui no bairro, na Zona Sul. A filha se converteu na igreja, a mãe se converteu na igreja, e ele apoiava elas indo para a igreja. Durante anos, ele apoiava, e ele fazia trabalhos de revelações, de passes, ensinos, né, de mesa branca, até o dia que ele precisou fazer uma cirurgia da vista. Ele fez cirurgia da vista, perdeu a vista, depois foi fazer da outra vista, perdeu outra vista. Quando ele perde as duas vistas, ele pede para a mãe, para a esposa e para a filha ir buscar o pastor, no caso era eu na época, buscar o pastor para orar por ele. Naquele dia, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ele renunciou todos os pactos, alianças que ele tinha feito com o diabo. Amém. E ele contou coisas horríveis que ele fez, né? Para fazer o bem, ele prejudicou pessoas. Mas como? Um instrumento do diabo, né? Esse homem morreu salvo, foi levado para o céu salvo, né? Porque ainda Deus teve misericórdia dele. Esse é apenas um caso, mas imagina quantos que já saíram de lá e que denunciam as obras das trevas e que acabam enganando as pessoas que são, às vezes, até ingênuas. E as pessoas ficam tentando acertar as coisas. Por exemplo, questão do anticristo, né? Eu dou risada. Porque quantas vezes aparece alguém no mundo e todo mundo começa a dizer, esse aqui é o anticristo. Eu lembro que na época de 1970, por aí, exatamente por aí, um dos líderes russos chamava-se Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, depende da tradução. E ele tinha aqui na testa uma mancha, como se fosse um mapa globo. E todo mundo começou a dizer, é o anticristo, é o anticristo. O cara já morreu, já faz 3 décadas, já tem outro lugar. Agora aparece o Emmanuel Macron da França. E aí todo mundo começa a dizer, é esse aqui o anticristo, é esse o anticristo. Outro dia alguém aqui, eu estava vendo uma das lives, eu preciso ver as questões que estão falando para ver as besteiras que estão saindo por aí. Não, pode ser o Trump, não, pode ser o Trump. Não pode. Aí começam a colocar nomes sobre os anticristos. A Bíblia é clara em Tessalonicenses que o anticristo só vai aparecer de verdade quando a igreja for arrebatada. Fala assim, aquele que o detém. Está escrito, Paulo diz assim, aquele que o detém. Quem é que detém? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está junto com a igreja. Então, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode se revelar. Está na palavra de Deus. Pode haver indícios. Uma coisa é o espírito do anticristo. O apóstolo João, já nas suas cartas, escrevia, o espírito do anticristo já atua. O que é o espírito do anticristo? É o espírito contra Cristo, anticristo. Sim. Então, toda heresia, todo ateísmo, tudo aquilo que se faz contra o nome de Deus é o espírito do anticristo. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa,
conforme o livro de Apocalipse, a besta, como fala, que todo mundo gosta desse número, aí ficam extrapolando. Meu Deus do céu, quanta teoria que eu já vi sobre isso. E esse homem tem características. Eu não vou falar isso hoje, Joel, para ficar um segredinho aqui. Amanhã nós vamos dizer o que a Bíblia fala de quem é o anticristo. Então, esse sim, da Bíblia. Quando tiver essas características, você fala, é esse. Aí você pode dizer, eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu não quero nem ver esse anticristo, né? Ou se conhecê-lo, porque tem um período que ele vai ser muito bonzinho, né? A gente vai falar isso amanhã. Ele é bonzinho, todo mundo vai gostar dele, mas quando ele virá a ser o anticristo de verdade, eu creio na teologia dessa corrente teológica que nós seremos arrebatados na metade da semana de Daniel, que é exatamente quando o anticristo será revelado definitivamente. Mas isso amanhã, tá bom? Amanhã, meu Deus do céu. Então amanhã vai pegar fogo aqui. Amanhã você vai saber, então, as características do anticristo e como que ele virá. Uma coisa que você falou muito importante aí, a questão das correntes, né? As correntes teológicas. Porque quando a gente fala em Bíblia, nós temos muitas variantes de correntes teológicas e todas elas apoiadas no grego, no hebraico, na história judaica, né? Então, é muito importante que a gente tenha um alinhamento, né? Uma questão única, porque cada corrente teológica ela tende a ter uma interpretação diferente dos fatos. E uma das coisas que eu gosto muito da sua maneira de explanar a palavra é que tudo que você ministra, ela tem um apoio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é uma coisa tendenciosa, né? Não é um achômetro também, eu acho, né? E não, você também não muda o contexto da frase, do versículo que você usa. Por isso que eu gostei muito de a gente estar fazendo essa live, porque você trabalha na simplicidade da revelação do que está na palavra, né? Não pode sem sair. Que haja, né? Olha, disseram isso no passado, estou dizendo isso. Não, está aqui na palavra, então vamos apoiar na palavra, né? Na interpretação literal do que está na Bíblia. Com certeza absoluta. Porque se a gente sai fora da palavra, vamos entrar em heresia. Vamos entrar em achismos. Tem que ficar claro uma outra coisa, Joel. Quando você entra nas revelações do tempo do fim, você vai entrar na Bíblia com detalhes, nós podemos fazer isso em alguma das partes, você vai chegar num ponto, isso eu vou falar assim, sem nenhum medo de errar, nós vamos chegar num ponto onde que a revelação, ela para. Ou seja, você tem coisas na Bíblia real, você não tenha dúvida, você lê, é isso mesmo, está muito claro, né? Sobre o arrebatamento, o Paulo falou, Jesus falou, tem muitos textos. Depois do arrebatamento, começa algumas coisas a serem faladas. Depois do arrebatamento, o tempo que a gente fala do reino milenar, o final dos tempos, tudo a partir daí, não existe totalmente uma revelação completa. E eu acho que Deus nem permite, porque não interessa para nós, crentes, o que vai acontecer depois do arrebatamento. Interessa apenas para estudar e avisar os que ainda não são crentes que podem passar por aquilo. Lógico, é evangelismo. Mas o crente em si, ele tem que se preocupar de ter a sua vida santa, caráter, não entrar em pecado, porque quando chegar o arrebatamento, ele vai embora e a partir daí acabou para ele. Não interessa mais nada o que vai acontecer a partir daí. Mas se ele ficar, se ele não se consertar, se a vida dele continuar debaixo de adultério, de prostituição, de mentira, de idolatria, aí sim é bom que ele saiba o que ele vai passar depois que o arrebatamento ocorrer. Então, tudo que se fala depois do arrebatamento é achismo. Vou ser muito claro para você, pegar um texto e falar, eu acho que é isso, vou interpretar dessa maneira, mas a Bíblia não dá tantas características depois do arrebatamento como até o arrebatamento da igreja. E você bateu num ponto aqui fundamental, que é o seguinte, né? Porque existem, por exemplo, as correntes pré-milenistas, milenistas e pós-milenistas. Olha que coisa Santo de Israel. Então,
E a gente tem que estar atento exatamente à coisa simples, né? Temos uma vida consertada com Deus, né? Você que está talvez nos assistindo, nos ouvindo, você entender que existem dois aspectos que foram mencionados pelo apóstolo Gésio muito importantes. Primeiro, é um alerta, o livro do Apocalipse é um alerta para que a gente se mantenha firme na fé, consagrado, santificado, para que quando chegar você saiba que você estará com Cristo. Segundo, é um alerta evangelístico para que você avise as pessoas que ainda não têm uma vida com Cristo, ainda não se entregaram, elas entendam que elas podem ficar e passar por tudo isso. Então, porque nesse tempo agora final, nessa quarentena, né, nós já até conversamos um pouco sobre isso, as pessoas estão hoje apavoradas, perderam o chão, porque essa questão do vírus, ele deu uma instabilidade geral, e as pessoas perderam o chão. Quem confiava só no Deus Mamon, ele está hoje desconcertado. Então ele está correndo o quê? Está correndo porque é seguro. O que é seguro? É a fé, é a igreja, é o povo de Deus que está aí firme e forte. Então as pessoas estão hoje voltando para o Evangelho. Então esses prenúncios de finais de tempos, eles são um alerta para que a gente fique firme, sabendo que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é a verdade absoluta. Aquilo que Deus falou vai acontecer mesmo, né? E quem estava meio em dúvida, que se afastou do Evangelho, que ainda não aceitou o Evangelho, eles estão correndo para o Evangelho. Então, eu percebo que a igreja ela voltará muito mais forte do que antes, ela voltará muito mais firme do que antes, porque está sendo esse chacoalhão que está tendo hoje, ele é um alerta para a gente. Você, lembra-me uma coisa agora, João, que eu acho que é importante falar, né? De repente, muita gente está preocupada, e não é sem razão, né? Com sinais, né? Ok, temos a pandemia, Jesus falou que isso aconteceu. Temos sinais no céu, temos guerra, terremoto, tudo controlado dentro da palavra. Tudo certo, está acontecendo como a Bíblia diz. Mas, de repente, nós esquecemos uma palavra que é a de falsos profetas. E a gente não está olhando para isso, porque quando fala de falso profeta, não está falando de sinais no mundo, está falando de sinais dentro da igreja. Então, muita gente está olhando para fora. Olha, quem é o anticristo, né? Vai ter guerra nos Estados Unidos, Terceira Guerra Mundial. Vai ter ou não vai ter? Esses sinais do céu. O que vai acontecer? O terremoto. Não, pera um pouquinho. Nós estamos dentro de falsos profetas. E por quê? Por que os falsos profetas vão aumentar agora? Exatamente para desviar o foco das pessoas da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Vou te dar uma de falso profeta que está invadindo o mundo e não estão percebendo. Hipergraça. Uma mensagem sobre a supergraça que está invadindo, atingindo todos os jovens especiais do mundo inteiro. O que é isso? É uma palavra que é verdadeira, mas com um pequeno desvio você percebe a heresia. Então, a graça de Deus é verdadeira? É. Nós somos salvos pela graça? Sim. Jesus nos perdoa do pecado? Sim. Até aí a mensagem está perfeita. Mas quando ele diz que todos os nossos pecados do passado, presente e futuro já foram perdoados, dentro de uma eternidade ele está correto. Mas quando ele entra na pessoa, ele chega à seguinte conclusão: se os meus pecados futuros já estão perdoados, eu não preciso mais pedir perdão de pecado, eu não preciso mais me arrepender, então eu posso pecar até hoje porque já está perdoado. O que está fazendo isso? Rasgou a santidade. E aí o que acontece? Esquece que está escrito no livro de Apocalipse: quem perseverar até o fim será salvo. A graça não invalida a possibilidade da pessoa perder a salvação. Esse é um assunto sério, perigoso, eu não tenho medo de entrar. Eu tenho textos que provam isso, um deles é Apocalipse, que diz: o seu nome será arriscado do livro da vida. Espera aí, se o meu nome estava no livro da vida, então estava salvo. E se ele vai ser arriscado, é porque eu cometi algo que me tirou fora do livro da vida. Então, essa hipergraça
é uma falsidade que vai trazer muito jovem perdido, porque ele vai estar tranquilo e aí ele vai estar pecando em cima de uma palavra de um profeta falso que está invadindo o mundo. E o pior é que essa falsidade profética, ela vem de dentro do meio evangélico. Sim. Não é de fora, ela vem porque é uma forma sutil do diabo roubar a salvação de muita gente. Né? Isso. As pessoas estão achando que estão no pecado, está tudo bem, né? Já estou perdoado, fui perdoado, sou perdoado e serei perdoado. Então, a vida, eu vou levando a vida como dá. Então, é porque parece que Deus ele levou em consideração todo o meu passado, presente e futuro. Então, é uma sutileza do diabo, porque isso vem de altar, isso vem de púlpito. Né? E as pessoas, elas descansam, elas relaxam, elas voltam aos pecados, mas estão na igreja, estão cantando, estão ministrando, estão em ministérios, mas com a vida toda bagunçada, achando que vai ter a vida eterna. Então, os falsos profetas, eles não têm assim, quem pensa assim, o pessoal pensa assim, ó, o falso profeta é o que vai pregar, né, assim, ó, vai pro pecado, né, se prostitua, roube, né, assim, descaradamente. Não, é uma sutileza que vem por trás. São todas, eu não vou dizer que eu conheço todas, Joel, eu conheço algumas que talvez seja a maioria das heresias que geraram movimentos. Das que eu conheço, todas começaram dentro da igreja, corretamente. Alguém que pregava o evangelho correto, mas que por orgulho, por uma vaidade própria, ou por necessidade de mostrar que ele tinha a revelação mais quente do momento, pegou uma vírgula daquilo que era correto e introduziu uma vírgula, e nessa vírgula veio uma heresia. É muito forte isso. Eu analisei algumas e falei, mas peraí, esse camarada aqui era crente, era pastor, pregava certinho, mas como é que chegou nesse ponto? E aí você pega a palavra de Deus que o orgulho precede a queda. Então, toda heresia não veio de fora. Ou seja, o diabo não criou lá no Santo Espírito uma heresia bíblica para vir aqui dentro da igreja. Não, o diabo criou alguém orgulhoso dentro da igreja para levar uma heresia e levar o povo a sair fora, né? Desde aquela época do Tim Jones, né? Que levou aquela multidão lá para aquele lugar e depois todo mundo se envenenou e morreu. Quer dizer, é um absurdo. E as pessoas vão atrás. É incrível. A heresia vem, milhares de pessoas vão atrás, porque o diabo é o que ele quer. Quer que essas pessoas caiam no engano para ele poder tirar do caminho do Senhor. E você pegou num ponto aí pesado que, às vezes, as pessoas elas se acham, né? Elas se intitulam melhores que outros porque elas têm uma revelação nova. De trás de revelações novas já surgiram rebeliões, doutrinas falsas, né? Mas por quê? Por detrás está eu tenho uma revelação nova, moderna. Então, aquilo que é o correto virou velho, virou ultrapassado. Então, aí vem todos esses modismos que tem hoje, que está invadindo as igrejas, inclusive a questão de casamento, né, de homossexuais e tantas coisas afora que vão entrando aí, né, porque é uma novidade. O povo, olha, então o que era certo ficou ultrapassado, ficou velho. Né? A gente imagina, por exemplo, Coré, lá no Antigo Testamento, como é que esse cara tinha qualidades. Porque ele era líder. Ele era um líder, imagina. Então, é como esses falsos profetas, né? Eles têm carisma, têm uma lábia, conseguem convencer as pessoas de que o errado é certo e de que o certo é errado. Você vê que há uma sutileza diabólica por trás e que são os falsos profetas e que as pessoas correm atrás. Porque é o evangelho fácil. É o evangelho fácil. Faça que você tem que fazer e simplesmente dê para a igreja, dar seu dízimo, sua oferta e continua de onde você está. Né? Então ficou um evangelho muito cômodo, muito fácil. Vou aproveitar até fazer aqui uma propagandazinha, tá? Me deixa, vou aproveitar. Pode fazer, vamos lá. Então, hoje às 8 da noite, no Facebook da Missão,
nós vamos estar falando sobre o segundo tema de libertação nível 2. E o que é o libertação nível 2? Eu vou falar do espírito de Jezabel. Hoje nós vamos denunciar o espírito de Jezabel. Mas por que eu estou fazendo a propagandazinha aqui, mas trazendo para cá? Porque você falou, claro, as heresias não começam fora da igreja, as heresias começam dentro da igreja. O que é o espírito de Jezabel? O Espírito Santo não achou o espírito de Jezabel no centro de Macumba. O Espírito Santo não achou o espírito de Jezabel lá no Espiritismo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Espírito Santo achou o espírito de Jezabel dentro da igreja, atuando dentro da igreja. Por quê? Para que desvie pessoas. Então, pessoas que ficam debaixo do espírito de Jezabel acabam trazendo heresias, pegando a Bíblia, mudando a Bíblia e fazendo com que as pessoas até creiam porque é versículo. Né? Você que já estudou teologia, você pôde se formar em teologia, depois de tantos anos de experiência de igreja que você tem, de tantos aconselhamentos que você fez, você vê como as pessoas conseguem pegar versículos bíblicos para defender o seu pecado, para defender a sua coisa errada, e acham, tira fora do contexto, tá vendo? Olha, eu posso fazer por causa disso, mas tirou fora do contexto. Então, o que é uma heresia? É uma distorção do versículo ou alguma coisa fora do contexto. Para quê? Para desviar as pessoas do tempo do fim, para quando chegar o arrebatamento, não vão ser arrebatadas porque entraram na heresia, acreditaram em pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Esta é a grande palavra de Deus. Meu pai. Por isso que a Bíblia, ela é sempre a nossa base. Quem sai da Bíblia, ou quem distorce a Bíblia, tem que ser questionado, né? Os achômetros não valem, né? As adivinhações não valem. Por isso que essa live, dessa semana inteira, você que está me ouvindo, vai ser fantástica, porque amanhã o apóstolo Gésio vai mostrar sinais, evidências do anticristo, vai falar um pouquinho ainda dos falsos profetas, né? Lá na igreja, no livro de Apocalipse, uma das cartas fala, né, de espíritos que estavam desvirtuando a igreja lá no passado. Então, isso aí é coisa antiguíssima, né? E a gente vê que até hoje as pessoas ainda continuam sendo levantadas, usadas com carisma, com dons, com uma palavra boa para distorcer a palavra de Deus. Por isso que essa live está sendo muito educativa, muito instrutiva, porque nós vamos dar um norte para que você que está em casa, você não entre nessa frenética desse medo absurdo que está acontecendo, dessas falácias todas aí, de vídeos e tantas coisas mais. Você tem que ter um filtro, né? E o filtro é a revelação da palavra de Deus. Você tem uma segurança de que você tem uma firmeza no Evangelho. Amém. E hoje à noite, você que pode às 20 horas, hoje à noite você pode com certeza estar participando aí, né, da missão Shekinah e recebendo essa segunda ministração do nível 2, que com certeza será tremendo. Amém. Então, e eu não sei quanto tempo falta ainda aí, você que está controlando. Falta 6 minutos. 6 minutos. Eu sei que tocamos numa palavra chamada revelação, né? E aí as pessoas dizem, mas o que é revelação? Né? É alguma coisa nova? Eu tenho uma ilustração para explicar o que é uma revelação, né? Por exemplo, imagina você ter que entrar num quarto escuro, muito escuro, que você não enxerga absolutamente nada. Você pega um fósforo, e acende o fósforo. A luz do fósforo, ela não é suficiente para iluminar todo o local, mas ela ilumina um pouquinho. Com aquela luz do fósforo, você vai talvez encontrar algumas coisinhas e vai ver aquelas coisinhas. Mas se você entrar no quarto escuro com um holofote, daqueles de 400 watts ou mais do que isso, você vai iluminar tudo e vai enxergar mais coisas do que quando chegou com um fósforo. O que é uma revelação? Revelação não é algo que alguém descobriu e que não existia. Toda revelação da palavra já existe. O que falta para nós é olhar
de um ponto de vista de luz. Eu preciso de mais luz espiritual. Então, por exemplo, quando a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e vai buscando cada vez mais, vai estudando, tem textos que eu li, e talvez aconteceu com você lá 4, 5, 10 anos atrás, você leu aquele texto e teve uma pequena revelação do texto. Mas a experiência foi crescendo, você foi lendo, Deus foi abrindo, de repente hoje você lê o texto e fala, nossa, olha que coisa, eu não tinha visto isso. Aí a gente fala, eu tive uma revelação. Não é algo novo. A revelação é para quem teve a revelação. Ou seja, eu vi algo novo que eu não tinha visto. Porque agora eu busquei uma luz maior, uma luz que não é só um fósforozinho, mas uma lâmpada maior. E tem muita coisa na palavra que ainda nós não vimos. Porque a gente precisa estudar mais, precisa buscar mais, e a gente vai ter muita revelação. Amém. Meu Deus, e essa semana, então, vai ser uma semana tremenda de revelações. Você que está nos ouvindo aí, participando conosco, eu quero que você divulgue, nós vamos orar agora, o apóstolo Jesus vai orar por nós, aí eu quero que você divulgue, porque amanhã, às 11 horas, novamente, horário nobre, como diz o apóstolo, o pastor Alex, diz é horário nobre agora, é às 11 horas da manhã. Então, amanhã, às 11 horas, você pode divulgar, porque amanhã você vai saber já, nós vamos começar a entrar agora mesmo no livro, hoje foi só algumas pinceladas gerais, mas nós vamos entrar nos livros, nas cartas, nos sinais, no arrebatamento. Olha, nós vamos até sexta-feira viver experiências aqui, revelações poderosas, que vão dar o norte para a sua fé e para a sua vida espiritual. E até mesmo alguém que você conhece, que não é evangélico, né, que ainda não tem Jesus no coração, aproveita para divulgar, pede para ele assistir também, porque isso pode ser para ele uma porta de entrada para receber Jesus no coração. Amém? É verdade. Eu acho interessante, Júnior, só uma experiência para terminar, eu já vou orar. Há uns 25 anos atrás, eu dei um seminário de escatologia completo numa igreja em São Paulo, todas as terças-feiras à noite. Foram 3 meses. E foi interessante que todas as noites o Espírito Santo me levava a orar por conversões. E nunca vi tanta conversão nesse período em cima de um assunto como esse. Foi algo poderoso. A igreja que eu ministrei ganhou muita gente só em cima de um estudo de escatologia. Eu tenho certeza que aqui muita gente vai ser restaurada. E se você convidar pessoas que não têm Jesus para ouvir, eles não vão se escandalizar. Pelo contrário, eles vão ver que precisam tomar uma posição na sua vida, na vida pessoal, para aceitar Jesus. Amém, querido? Amém. Inclusive, aqui, só complementando, também pessoas que você sabe que já foram do Senhor, que se afastaram da fé e que precisam voltar. Chama essas pessoas também, tá bom? Senhora, para nós aí, tio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos que toda essa cibernética que nós estamos usando está coberta pelo teu sangue. O inimigo não pode interferir, não pode modificar as comunicações. Tudo será perfeito, porque é o Senhor que está trazendo isso. Eu quero que cada palavra que está sendo semeada neste lugar, através da tua palavra, ela entre como fogo no coração das pessoas, Senhor, motive as pessoas a buscarem o Senhor cada vez mais, a se santificarem mais, a se prepararem para a grande volta de Jesus, para que não fiquem aqui na terra, mas que sejam arrebatadas para viver a eternidade com Deus. Que cada família aqui passe a ser um evangelista da sua casa, alertando os seus, alertando seus vizinhos, que Jesus está voltando e é tempo de buscar o Senhor. Que esse seminário, essas lives dessa semana, sirvam para edificar o teu povo, mas sirvam também para trazer um alerta de evangelismo forte. Eu abençoo esse momento, essa live, abençoo o apóstolo Joel, seu ministério, declaro tempo de prosperidade sobre ele, tempo de milagres sobre ele, sobre o seu ministério, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré, e para a glória dele que oramos. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, viu? Você é uma grande, grande bênção para a nossa igreja Metodista Renovada, para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde, um bom almoço para você. Você que está nos assistindo aí, eu já estou sentindo o cheiro de comida aqui no meu gabinete. Que você tenha um bom almoço, uma boa tarde. Deus te abençoe. Amém, querido. Fica na bênção. Amém.